para falar sobre a suspensão do X no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu 24 horas para que os advogados que disseram representar a plataforma aqui no Brasil provem de fato o vínculo com a empresa no país. É um prazo que termina hoje. Estamos de olho, Théo Cury. E como a gente falava mais cedo, a questão da representação do X aqui no Brasil foi um dos fatores, o principal, inclusive, com relação à suspensão da plataforma aqui no Brasil. O que a gente já tem de atualização e expectativa para o dia de hoje? A grande expectativa é essa resposta da plataforma, porque esse foi o ponto que pegou, foi o que fez com que o ministro Alexandre de Moraes, em agosto, determinasse a suspensão das atividades do X aqui no Brasil, ou seja, inviabilizando que os internautas brasileiros aqui no país pudessem acessar a plataforma. Foi a gota d'água, mas se junta a outros dois fatores. Para além da falta de um representante legal para falar em nome da plataforma aqui no Brasil, também houve descumprimento de uma série de ordens da Justiça, determinações do ministro Alexandre de Moraes e também o não pagamento de multas que foram impostas por conta justamente do descumprimento. Então foi falta de pagamento de multa, falta de representante legal e descumprimento de ordens judiciais. A partir do momento que uma empresa não é representada legalmente, uma empresa estrangeira não é representada legalmente no Brasil, essa empresa não existe no país. É o caso, nesse momento, do X. Justamente por isso, ontem, o ministro determinou que, num prazo de 24 horas, a empresa comprovasse por meio de uma representação legal certificada em cartório que a Pinheiro Neto, por exemplo, que foi o escritório de advocacia que se colocou à disposição e peticionou no processo, se declarasse e comprovasse ser o representante legal da empresa no Brasil. Porque aí sim a conversa começa. A partir do momento em que há um representante legal, a empresa, no caso o X, passa a existir judicialmente perante as autoridades brasileiras e perante o judiciário brasileiro. Aí sim um diálogo por meio de troca de ofícios pode acontecer entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma. Então, para que o X eventualmente volte a atuar no Brasil, para que as pessoas possam ter acesso à plataforma, isso depende de uma decisão do ministro. E essa decisão só será tomada a partir do cumprimento das ordens judiciais, a partir do pagamento das multas e a partir de uma representação legal ser restituída pelo X aqui no Brasil. Então, o X tem até hoje à tarde para apresentar ao Supremo Tribunal Federal a comprovação de que ele é representado por algum escritório de advocacia. Então, por meio desse escritório, o X vai retomar os diálogos, o contato com o Supremo Tribunal Federal. E a partir disso também pode ser intimado e aí aquelas, por exemplo, cumprimento de decisões para excluir perfis, para apagar publicações, para reter contas, isso é feito por meio desse escritório de advocacia, por meio dessa representação legal no Brasil. Então, Théo, a partir dessa representação, o X poderia voltar a operar no Brasil? Isso tudo vai depender de uma análise do ministro. Então, o primeiro passo é o X comprovar... Isso, o X comprovar que tem um representante legal, o ministro vai ver se cumpre todos os requisitos da lei, principalmente do Marco Civil da internet, para que haja essa representação e com base nisso será retomada essa movimentação pela volta do X. Então o X precisa, primeiro de tudo, existir no Brasil e isso acontece por meio da indicação de um representante legal. O ministro vai analisar, vai aceitar ou não e a partir daí vai reavaliar o caso.